Salve! E aí, amigos, começando mais um Roda de Pogo, diretamente aqui da Avenida Paulista. Roda de Pogo na terceira temporada, consolidando aí nosso programa de arte, cultura, skate, cotidiano. É isso aí. Sempre agradecendo os nossos parceiros, Rede TVT, Federação Paulista de Skate, Instituto Modernista, Instituto Daniel Melim, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Hoje apresentando estou eu aqui, Henrique Celso, sou da cultura, músico, multi-instrumentista, skatista. Ao meu lado está aqui professor Bruno. Bruno, salve. Salve, salve. Mais um dia aí, estamos aí na atividade. Da hora. Programa especial hoje. Boa. Bruno, presidente da Federação Paulista de Skate, também local do Quintal do Ipiranga, né? Militante lá. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial hoje, que é o Regis, nosso skatista, Regis Adriano, skatista, escritor. Vai contar um pouco da história dele, que é uma história muito potente, uma história de várias reviravoltas, né? Várias histórias ligadas ao skate, à rua. Regis, fala um pouco sobre você. O Regis nasceu em que cidade? Um pouco da sua infância. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Regis Adriano e eu nasci em São Paulo mesmo. São Paulo, Sou paulistano, parça. capital. Qual bairro? Eu nasci ali no bairro da Pompeia. Fala um pouco da sua infância. Então, eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Certo. 3 meninos, 2 meninas. Só que é assim, minha mãe teve 2 maridos. Então eu sou, tipo, fruto do primeiro Sim. casamento. Aham. E, na verdade, esse cara aí não quis ficar com a minha mãe, né? Então minha mãe conheceu uma outra pessoa um tempo atrás que se relacionou com ela e casou com ela, nos assumiu, né? Certo. Então minha infância foi assim. Cresci lá na Cachoeirinha, só que desde pequeno eu já era terrível, parça. Certo? Porque desde pequeno eu já não seguia as regras, vamos dizer assim. Certo. Certo? Minha mãe falava, ó, a escola é ali, você acorda às 7 horas, você vai pra lá. Eu via passando um ônibus pro Paissandu, eu falava, onde que é esse lugar aí? Ó? E entrava no ônibus. Bora. Então, Você tá com quantos anos? hoje eu tenho 51 anos, cara. Caramba, você tá bem, mano. 51 tá bonitão, mano. Da hora. Deus foi generoso comigo. O skate mano. entrou quando na sua vida? Certo, foi lá na Cachoeirinha, certo? Certo. Na Cachoeirinha eu vi o cara fazendo aquele bagulho do hip jump, Ah, o hip jump. certo? Tipo, ele colocou umas madeirinhas lá, fazia tipo o túnel, né? Isso você lembra mais ou menos quantos anos você Eu tinha? acho que devia ser... Anos 80? 83, eu acho. Que é uma época que o skate também... Dinossauro. Dinossauro. Nunca tinha visto skate, parça. Da hora. Mas o meu primeiro contato, porque ali eu só vi. Mas eu só fui subir no skate em 88. Que também, 88 é uma época que também o skate tava fervendo, né? Sérgio Negão, Moreto, uma mas galera aí na forte. verdade nessa época era a transição do downhill pro street. Sim. Eu iniciei no downhill, Uhum. mas rapidamente aí eu progredi pro street, porque foi essa evolução, né, meu? Certo. E só que teve uma parte interessante, porque eu mudei da freguesia do Ó pra Caieiras, certo? Então pensa, 1989, chegava lá em Caieiras, os caras tocavam vaca com cavalo. É, outra coisa. Eu falei, oxe, cadê a rua pra me andar de skate aqui? Não tinha, então eu voltava todo final de semana pra freguesia do Ó. Certo. Foi aí que nós conhecemos a ZN Skate Park. Boa. Só que nós chegava lá, eu de verdade, como a gente não praticava muito, não tinha muita informação, Certo. certo? Hoje tem professor de skate, Não, tem tutorial. Outra estrutura, né? Naquela época lá, mano, você tinha que aprender olhando. E não era, você não tinha referências. E não tinha pista que fazia a rampa de skate, a rampa de madeira, era outro Certo, rolê, mas né? aí, quando a gente evoluiu, a gente entendeu que a gente devia ter os nossos próprios obstáculos. É isso aí. Né? O skate não tinha essa de faça Cada um você faz o mesmo. seu. Lógico, sempre foi. Faça você Sempre mesmo. é. Oxe, mano, madeirite, tá ligado, né? Os Ia madeirites- nas obras, não tem... Mano, é lamentável, parceiro. Um dia nós pegava, outro dia o cara ia lá e pegava de volta. Porque nós andávamos na mesma rua, mano. Olha, não tinha essa noção. Eu ia buscar prego, não tinha dinheiro pra comprar prego, a gente ia nas fogueiras. E aí depois, no dia Cê é seguinte da roots, fogueira... É, velho, guarda.
E na fogueira, né? Aí Sobe terminava, aqueles aí lá sobrava cinzas, no meio das cinzas. os pregos, sobe- tudo, pegava, limpava e fazia as pipas, não tinha como. Certo. É Então, esse, né? só que nessa época aí que eu tava andando de skate, que eu comecei, Isso você tinha quantos anos? 14, 14 anos. certo? Aí o que acontece? Quando eu mudei pra Caieiras, né? Já vou entrar um pouquinho na minha história, certo? Lógico. Porque lá eu tive novos amigos, Certo. certo? E o que acontece? Foi uma época que eu tava fazendo Senai, então, O que você fez no Senai? tornearia. Eu, como jovem, quando eu saí do. Eu, desde pequenininho, quando minha mãe não tava de olho em mim, eu aprontava, certo? Imagina eu com 14 anos no Senai, com talão de cheque e conta no banco. Aprontava mais ainda. E o que acontece? Então, Mas você chegou a finalizar o Senai? sim, Legal. eu trabalhei como torneiro mecânico. Então você foi metalúrgico. Então. Certo. Ó, Na isso é Sabó, importante. era uma empresa que havia na Lapa. Ah, bom E saber. o que acontece? Por eu ter novos amigos, Qual Senai que você fez? Senai da Leopoldina, Leopoldina. Tá. quando a gente tem umas novas experiências, a gente não sabe o que vai enfrentar na frente. Quando eu morava na freguesia, minha mãe conhecia todos os meus amigos. Quando eu mudei para Caieiras, minha mãe já não conhecia. Quando eu comecei a trazer meus amigos em casa, os meus amigos eram repetentes de escola, entendeu? Então eles eram mais velhos do que eu. Então a minha mãe começou a falar: "Ai, mano, esses amigos aí seus, não sei não, hein? Não são boa influência." Automaticamente, quando eu tava começando a andar de skate, skate sempre foi taxado de maconheiro e de vagabundo. Então, quando eu comecei a andar de skate, então, tipo, minha mãe ficou mais ainda na minha bota, porque eu já era rebelde. Uhum. Certo? Agora com skate, pichador, nossa, Vixe. mano. Ao quadrado. Então minha mãe autopilot. falou: "Mano, você é maconheiro, né? Você tá fumando maconha. Aqueles meninos lá, eu tô falando pra você." Eu falei: "Eu mando uma inocência com meu skatinho." Eu falei: "Não, mãe." Mas só que, devido ao meu crescimento não ter credibilidade, você não falou da infância, certo? Então, eu não tive, minha mãe não tinha credibilidade em mim. Eu podia falar: "Mãe, acredita em mim, por favor, em nome de Jesus." Minha mãe fala: "Você tá mentindo." Entendi. Então, ali foi um divisor de águas pra mim. Porque minha mãe falou: "Você tá fumando?" Eu falei: "Não tô fumando não, mas eu vou fumar." Sabe, na cara de enfrentar Enfrentar a mesmo. mãe. Uhum. Só que eu não sabia o que eu tava fazendo, parça. Sim. Certo? Foi Isso uma... daí você trabalhando já no Senai, Na verdade, eu já tinha perdido emprego, parça. Sabe aí já por é quê? uma. Porque Sim. desde pequeno eu falei que eu era terrível. Uhum. Então, tipo, mano, eu perdi o emprego, eu fui pra outras ideias. E o que que acontece? Esse momento aí da minha vida, eu tinha 19 para 20 anos, eu trabalhava numa floricultura lá na Zona Sul, como eu gostava de música, eu fui num Hollywood Rock, 96. Boa. Chegou lá, encontrei um amigo fumando um baseado, eu sozinho no meio daquela multidão. Falei: "Pô, que legal de ter te encontrado aqui, né? Vou ficar com você." Ele falou: "Pera aí que eu vou ali." Eu falei: "Mas por que que você vai ali? Você tá querendo me dispensar?" Aí ele viu que eu não ia sair de perto dele, ele abriu a mão e falou: "Irmão, vou fumar um baseado." Por quê? Não é que nem hoje. Hoje o baseado é romantizado e tal. Só que naquela época, se você fumar, parça, a polícia dava vários tapas na tua cara. Certo? Então, e se eu soubesse que você fumava, talvez eu me afastasse de você. Então, meu amigo não queria que eu soubesse que ele fumava, mas como eu insisti, aí ele abriu o jogo, ele falou: "Eu vou fumar um." Eu falei: "Eu também fumo. Deixa eu dar um trago com você." Já lembrei na hora naquelas ideias da minha mãe. Então chegou um momento que Isso, eu. então você já tinha 18 anos, você já era maior de Aí idade, nesse né? momento eu já tava com 20 anos. 20 anos. Certo? Tá. Nesse momento eu tava com 20 anos. Eu comecei a usar droga em 95. Eu entendi que eu tinha problemas em 2003, mas eu só consegui parar em 2018. Certo? Então foi nesse momento aí que. Uhum. Aí eu cheguei e falei pra minha mãe: "Pode falar agora. Agora você fala de boca cheia. Que agora eu sou." Uhum. Certo? Só que eu já falei, eu como era terrível, eu falei: "Agora eu vou ser o pior." Na verdade, eu mesmo trouxe uma maldição pra minha vida, tá ligado? Uhum. Então, conforme as coisas iam acontecendo, eu achava que a vida era assim mesmo, tá ligado? Eu tava descendo no fundo do poço, as pessoas tentavam me ajudar, os caras do skate, minha mãe, só que, Eu vejo que sua mãe tá sempre presente quando você tá falando, né? só que no fundo eu sou o cara, o pessimista, tá ligado? Uhum. Tipo, eu posso falar pra você: "Irmão, você tem vários talentos, você tem várias qualidades." Que nem eu vi, você falou: "Sou skatista, sou poeta, sou multiartista, eu sou baixista." Eu falei: "Ah, o cara tem vários talentos."
Deus Só que abençoe. só que eu olhava pra minha vida. E você também tem, né? Eu tenho hoje, Tem, eu lógico que tenho. tem. Só que hoje eu me apropriei do que eu tenho, Perfeito. certo? Porque nem sempre eu tive essa percepção em quem Perfeito. eu era, em quem eu sou. Então foi uma construção. Boa. Eu só lembrava que eu era o cara que dava golpe, que mentia, que enganava, que envergonhava as pessoas. Então eu tive que reprogramar o meu cérebro para que hoje eu esteja aqui. Eu falei para você que no momento do meu livro, eu tava ali embaixo, ali na Paulista, tá ligado? Quando eu venho aqui no calçadão, eu vejo os moradores de rua, eu lembro quem eu fui um dia, certo? Certo. Porque a verdade é que quando eu comecei a usar drogas, a maconha, vamos dizer assim, eu desenvolvi a dependência por ela, certo? Então, para mim fazer qualquer coisa, eu tinha a necessidade de estar sob o efeito. E demorou quanto tempo pra você sair da maconha e começar a ir pra outras coisas? Foi bem rápido, porque o uso de drogas para algumas pessoas é progressivo, certo? E eu sou o cara que é o adicto, sabe essa palavra? Adicto é o que se afeiçoou, o que permite se escravizar. Quanto mais eu fumava, mais eu estava me escravizando. A partir de um momento que, quando eu não tinha, eu sentia a necessidade de ter. E aí entrava a abstinência, eu ficava aborrecido, eu ficava chato, eu ficava intolerante, certo? Aí o que acontece? Como ela é progressiva, quanto mais você usa, menos ela faz efeito, certo? Porque tem a tolerância. No começo as pessoas tomam um copinho só de cerveja e já fica assim, ó. Passa 3 meses, o cara toma um engradado, parça, e fica, ó. O engradado não faz efeito. Aí o cara vai pro destilado, aí o cara aumenta a dose e não sei o que. Imagina as crianças que já crescem tomando copão de gin, com baseado e o lança. Ei, parça, elas mesmo estão escravizando e estão limitando quem elas vão ser, mano. Só que os influencers que falam nas músicas hoje, que eles curtem, não fala pro jovem as consequências. Mesma coisa quando eu comecei a fumar um baseado, eu ignorei as consequências. Eu não imaginava que pra mim andar de skate, eu tinha que fumar um. Quando eu ia pra pista e não tinha um baseado, eu ficava moado. Mas quando eu via o meu amigo chegando com baseado, eu falava, agora machou. Ô, parça, minha vida ficou acondicionada a uma substância. Sim. Todas as drogas são substâncias psicoativas que interferem no sistema nervoso central, Sim. certo? Uhum. Age no córtex pré-frontal. Quanto mais cedo você for, menor desenvolve, certo? Porque o cérebro amadurece depois dos 25 anos, parça. E eu comecei a usar drogas na minha adolescência. Então eu mesmo me limitei a várias coisas. Eu perdi várias oportunidades, mano. Certo? Que nem eu falei que eu tava ali na Paulista. Fala Um dia eu tava. dessas Eu era o cara vivências da na Paulista. reciclagem, tá ligado? Uhum. Eu já fui do crime, já me envolvi no tráfico. Uhum. Certo? Eu tô ligado o que acontece com uma pessoa que chega lá dentro da cadeia que roubou um celular. Certo? Então eu não vou ficar roubando os outros na rua, nem pedestre. Então eu pegava meu saco e procurava latinha por aí. Também não ia ficar pedindo pros outros não ficar me humilhando. Mas eu mexia nos lixos, tá ligado? E algumas vezes eu conseguia chegar aqui na Paulista. Porque eu só vivia lá embaixo, lá. Que lá é perto do fluxo, onde vende a droga. E é perto do ferro velho, onde que eu vendo minha reciclagem. Então pra você ver. Aí escravo, parça. Ah, o ecossistema já tá ali. Certo. Você fica rodando naquele Certo, é o ambiente. ciclo, é o ciclo. Sim. Algumas vezes eu conseguia chegar aqui na Paulista. E numa vez ali eu tô reciclando, eu vi uma caçamba de entulho, sabe? Essas que quando tá tendo reforma e você joga lá. Aí eu comecei a mexer, né? Porque às vezes você acha uma torneira, um pedaço de fio. Aí eu achei uns fios e ela tava no estacionamento, tá ligado? De uma drogaria que tem ali. Eu acho que ela é azul, você sabe qual que é? Perto da igreja? Ixi, ó, o B.O. O negócio é o seguinte, parça. Eu comecei a reciclar o lixo ali, eu olhei pro chão e eu vi um bagulho, tá ligado? Eu já, tipo assim, uns outros pedaços de fio. Aí eu comecei, sabe como é aquela trilha? Eu fui pegando os fios. Daqui a pouco eu achei um rolo de fio, mas só que eu já tinha entrado pra dentro do estacionamento. Entendi. Certo, mano. Aí eu falei, ixi, eu pensei que era material reciclável. O material é o da obra. Ó, tio, mas você vai ver cá, que é tipo, às vezes a ocasião faz o ladrão, tá ligado?
E fora que a dependência química faz com que a tua prioridade seja a droga, Sim. certo? Então eu não tava preocupado com o meu bem-estar, eu não tava preocupado com a minha vida, eu tava preocupado, eu tava já almejando o que aquele material ia me ofertar, certo? Eu já vi que eu já tava no BO mesmo, já catei o bagulho, já meti no saco de lixo, já saí ali, já saí louco e doido. Então, quando você usa, a droga te proporciona um prazer ilimitado. Dopamina é uma descarga absurda, certo? Que é bem maior do que do sexo. O sexo pode ser a Gisele Bündchen, parça. Se tiver uma pedrinha de crack assim, ó, eu deixo ela falando no maior barato. Sem hesitar, eu não escolho, eu não indago. Então, não... Só que o prazer, o efeito, ele é momentâneo, E ele dá o rebote depois, né? Fica na certo? depressão, aí precisa usar de novo pra... Aí a gente entra no ciclo. No ciclo. Só que nem eu falei, é a mesma coisa do baseado. Depois de um tempo não faz efeito. A pedra também não faz mais efeito, parça. Então nesse momento aí você começa a refletir pra sua vida. O skate sempre teve presente em todos esses momentos? Eu sempre tentei me agarrar no skate, tá ligado? Mas vários momentos eu já vendi meu skate. Esse aí vale, ó, tipo uns 3 pau, tá ligado? Mas vários momentos eu Mas vendi. ele sempre esteve. Certo, Claro, mas no vários momento momentos eu vendi ele por 10 você conto. vendia, mas ele sempre esteve, claro, dentro da sua alma, no seu jeito de ser, o skate sempre teve, mas a presença do carrinho em si também. Quando você vendia, claro, mas ele sempre esteve presente. Certo? Eu morei 5 anos na rua, tá ligado? Toda vez que eu voltava pra casa, eu tentava voltar a andar de skate. Só que aí é um paradoxo. Porque eu chego na pista, tá todo Tá mundo. todo mundo fumando. Aí eu falei, eita, mano, deixa eu dar um traguinho também. Então o que acontece? Eu recaía no uso. Eu não recaía direto na pedra, certo? É um baseado hoje, uma cerveja amanhã. Eu não tiro no pó. Quando eu ia ver, eu tava fumando pedra de novo. Aí eu perdia meu emprego de novo, aí eu perdi o casamento, aí eu perdi a dignidade, eu começava a fazer os bagulho da minha casa. Já Eu- vendi o skate de novo. já começava a pegar as roupas do meu irmão do armário, trazendo aquela problemática pra dentro de casa. Meu irmão falava, pô, esse cara na rua, que esse cara é folgado, é vagabundo, nós já fez de tudo por ele. Certo? A minha mãe ficava entre ele e eu, certo? Só que chegou um certo momento que eu peguei um telefone da minha mãe. Não o primeiro, acho que o segundo, terceiro, quarto, sei lá. Certo? Aí quando eu voltei, depois da loucura, na hora que você tá na fissura, você se esquece de tudo. Mas quando o efeito vai embora, que vem a fome, que vem o frio, E o ato, né, sobre o que você fez, né, também. A Vou- reflexão sobre o vou que voltar você fez. pra casa e vou ter que enfrentar a realidade. Aquela Bom, ressaca gente. moral também, né? Roda de Pouco volta já, vamos chamar um intervalozinho. Voltando com a Roda de Fogo. Regis, escutando sua história aqui, a sua narrativa, você sempre fala da sua mãe. Fala da sua mãe hoje. Hoje eu tenho um relacionamento saudável com ela. Certo? Mas é a mesma coisa de eu te magoar a vida toda. É a mesma coisa de eu piso no teu pé, eu dou tapa na tua cara, eu dou pedala na tua... Aí um dia eu É falei, marcas, né? ô Henrique, me perdoa aí que agora nós vai superar tudo isso? Será que funciona assim? Sim. Ficou meio que uma distância, tá ligado? Que nem hoje eu tenho 51 anos, Sim. certo? Com 7 anos, minha mãe já não tinha o controle sobre mim. Sim. Certo? E quanto mais... E como que é a educação? Como que foi a sua educação? Sim. Que a sua mãe te ensinava com amor e quando você errava ela te dava um pedala? Quando eu errava, mano, minha mãe me dava umas madeiradas, uma cintada. E como que era o meu erro? Eu apareci com 5 real que não era meu. Qual que era o meu erro? Eu fui na casa do meu primo e peguei um carrinho. Qual que era o meu erro? Ah, eu tive um boletim da escola que era pra minha mãe assinar, eu mesmo assinei. Então, minha mãe, tipo, mano, ia me reprimindo cada vez mais
que me fazia ter raiva cada vez mais Enfrentar e mais. cometer insanidades cada vez maiores. Só que comecei a crescer, eu entendi que se eu moscasse e ela me pegasse, eu entrava na madeira. Então eu já comecei a ficar mais malandro. Já comecei a enganar ela de forma com que eu passasse batido nas ideias. Só que a minha filosofia de vida fez com que eu, eu fizesse isso, não só com a minha mãe, mas como todo mundo. Então, tipo, mano, eu tava com vocês, se moscasse, eu pum, certo? Eu criei um hábito na minha vida, Né? certo? Então foi difícil. Sim. Você vê, minha mãe foi me visitar na cadeia, parça. Minha mãe foi lá na boca. Eu doidão, eu olhei e falei, nossa, é minha mãe, mano, ó. E saí correndo, já dei a volta no quarteirão. Quando ela chegou em casa, eu tava lá. Com a testa suando. Fingindo que eu tô bem, um olho desse tamanho, ó. A minha mãe tava me prevenindo desde o princípio, Tava protegendo, né? certo? Ela não queria que eu sofresse, porque ela via que eu tava andando nos caminhos errados, parça. E quantas pessoas não estão andando no caminho errado, Sim. certo? Quando eu vou nos lugares, eu trago a minha mãe. Porque talvez as pessoas não acreditem em mim. Eu falo, então conversa ali com a minha mãe, então. Me fala uma coisa, quando você estava no fluxo, vamos falar de Cracolândia, a dita Cracolândia. Como que era a relação, você estava ali no fluxo? Quando passava essas questões mesmo de cultura, do skate, quando você estava ali e passava essa cultura que você pertence, que é o skate, que é a cultura de rua, como que você olhava de dentro do fluxo para fora? Porque eu tenho uma impressão que muitas vezes quando você tá de fora e passa de skate nesses lugares, a aceitação sobre o que é o skate dentro da cultura urbana, você passa ali e você é respeitado porque o skate é um esporte muito presente na questão urbana, do dia a dia. Como que você via o skatista, essa galera da cultura de rua, quando você estava dentro do fluxo, olhando de dentro do Então, fluxo na para verdade, eu fora? tinha vergonha, né, cara? Aí você olhava e se identificava, é a minha cultura. Sempre, sempre, sempre. Quando Aí eu você vi o sentia barulho da vergonha. rodinha. Tá. Depois eu vou te contar uma história aí do barulho da rodinha. Teve um momento que aqueles caras lá, Luiz Apelão, Murilo Romão, mais uns caras aí que eu não lembro, fizeram um movimento dentro do fluxo. Colocaram rampa e tal, mano. E o que acontece? Fui lá mostrar as manobras e deixar os caras tentar andar. Você acredita quando os caras estavam tentando andar, os cara por vontade própria soltaram o cachimbo? Acredito. Acredito. Eu não soltei, mas eu fiquei lá do outro lado olhando. Por quê? Eu tinha medo de ser reconhecido, cara. Você conhecia os caras também, né? Você era do meio. Certo? Tipo, várias pessoas falaram, pô, mano, o gringão tava na Cracolândia. Eu não queria que as pessoas me vissem. Certo? Quando eu passava na Santa Ifigênia, que tinha esses monitor desse tamanho aí, você acha que eu olhava no monitor? Hum. Pra me ver no que a droga me tornou? Não, mano. Eu não olhava, não. Eu tinha vergonha de quem eu havia me tornado, tá ligado? Várias vezes eu saí daqui da rua. Eu morei 5 anos na rua, mas eu não fiquei 5 anos ininterruptos. Alguns momentos da vida eu voltei pra minha casa. Só que chegava lá, eu não conseguia superar a abstinência. Às vezes minha mãe falava, ó, ali tá procurando um emprego. Aí, tipo, qualquer coisa era implicância e era motivo pra mim voltar ao uso. Sim. Porque, na verdade, a gente sempre tem a vontade de usar. Só precisa de um motivo. E às vezes eu mesmo invento o motivo, que é a manipulação e a chantagem Aham. E mental. esse motivo era geralmente ligado a alguma frustração, alguma coisa que acontecia. Pô, brigaram comigo, perdi o emprego, não deu certo alguma coisa, aí Certo. já voltava, é isso? É isso mesmo. É assim que funciona, né? Qualquer dificuldade que para as pessoas faz parte da vida. Quando eu voltei para minha casa, eu não tentei mais internação, porque eu tentei 7. 7 vezes eu fiquei internado, uma vez 9 meses, outra vez 2 anos. Eu era pôr o pé na rua e voltar a usar droga. Então eu tentei na terapia, tentei religião também. Vários anos eu fui irmão de igreja, tá ligado?
Mas eu era irmão torto. De dia eu tava na igreja, à noite eu tava como? Louco e doido. Então, nas terapias, o Dr. Fernando Prado, mandar um salve pra ele, falou assim: "Ei, Regis, você acha que eu não tenho problema? Você acha que é só você que tem problema?" O difícil é que a gente se coloca na situação de vítima das circunstâncias e não consegue ter essa clareza de que a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Então, às vezes, eu transferia para outras pessoas e as pessoas sobrecarregavam com as minhas dificuldades, enquanto eu. Até dentro disso, que foi uma coisa que você comentou no começo da entrevista, em que momento foi, qual foi o momento da mudança de entendimento sobre quem era você e das coisas boas que você fazia? Você fala de uma marca de 2018, a partir desse momento, que é a questão do livro, que você começou a se entender também das coisas importantes que você tinha também e que você tem na sua vida. Mas qual que é as ideias? As ideias é que, como que é taxado um usuário de drogas? Sim. Como uma pessoa que tem problema de ordem emocional, uma pessoa que tem problema de saúde mental? O usuário de droga é vagabundo, mano. Então o sistema trata o usuário de droga na bomba, na bala e na borracha. Certo momento, eu vivi 5 anos na Cracolândia, lá na Estação da Luz. Cracolândia hoje foi aspergida por São Paulo toda. Se dissolveu. Em cada esquina que você for, tem uma Cracolândia. Sim. Então naquela época era a concentração de 5.000 pessoas. Mano, batalhão de choque chegou mandando bomba em todo mundo. É, na época do Dória, né? Você Certo, foi pegou, nesse né? momento. Certo, então o que acontece? Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu também acredito em Deus. Eu nunca tinha visto a invasão do choque. Eu já vi dentro da cadeia, certo? Mas na rua, as pessoas doentes eu nunca vi. Os caras levantavam aquela barraquinha de lona dos caras e ó, escopeta 12. E eu como? Só saía da frente pra ninguém derrubar a minha droga. Certo? Então, e os polícias mandando bala em todo mundo. E eu alienado ao que estava acontecendo ao redor. Porque o usuário, ele vive no micro. Sendo que existe o macro. Certo? E eu tava ali, ó. Quanto tempo demorou depois da invasão da polícia pra galera tudo voltar lá pro No outro dia, fluxo? Então, no outro dia tava todo mundo. Então, ó, adiantou muito, O cara ó. falou, acabei com a Cracolândia. A Cracolândia lá na Princesa Isabel. Quando a polícia saiu da Helvétia, o fluxo voltou, parça. E aí o que acontece? No outro dia, eu fui lá e eu vi gente enfaixada usando droga, parça. O cara com o braço rebentado usando droga. Eu falei, olha lá, tomou um tiro, nem isso fez ele parar. Aí eu comecei a olhar, eu falei, mano, nada faz nós parar, parça. A menos que nós mesmos queiramos parar. Nesse momento eu não voltei pra casa ainda. Aí entrou o bagulho. Isso 2018, 17, por Aí ali. entrou o skate, o barulho da rodinha, mano. Nesse dia. Skate off day. Certo? Ah, o Go Skate Day. É. Dia Internacional do Skate. É, o Go Skate Day que sai da Paulista, vai pro É, centro. isso mesmo, eu já participei 3 vezes já. Que é uma galera. 5.000 pessoas. Um dia eu tava atravessando ali, indo em sentido Matilha ali, que ali eles dão um macarrão de domingo Sim, pros moradores de sim, rua. Só que era muito cedo. Aí falei, ixi, é muito cedo, não tem macarrão. Mas eu tava com fome, eu falei, vou ali na feira da Roosevelt. Só que, aonde você pega resto da feira? No final da feira, não no começo da feira. Aí ali eu também não arrumei. Aí eu falei, quer saber? Já vou deitar lá na frente do Matilha, que na hora que começar o rango, os caras chamam, né? Aí que a consolação tava, mano, ninguém. Quando eu tava atravessando, deu barulho. Aí eu já parei na hora, ó. Eu falei, vixe, mano. Nisso era um cara de skate, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, 15, 20, 50, 100. Eu falei, meu Deus, quantos caras de skate, cara. Aí eu falei, caramba, mano. Uma saudade de andar de skate, tá ligado? Já fui bom nesse bagulho aí. Aí os caras passaram por mim, vários caras andando de skate. Aí eu falei, eu não queria estar aqui, tá ligado? Eu queria estar ali junto com eles, sabe?
Ali que eu era feliz. Aqui eu sou só um escravo. Vários caras falavam assim pra mim: ei, gringão, nós vamos andar de skate um dia. Eu falava: como, filho? Tudo cagado? Tudo mijado? Olha o tamanho da minha unha. Os caras falavam: você aí me inspira. Eu falei: talvez um dia. Os caras falaram: um dia nós vamos andar de skate de novo. Aí eu voltava pra casa, eu tinha o maior prazer de ver esse cara. Aí eu chegava lá com o meu skate, ele falou: ô, mano, não falei que você ia voltar? Aí passava 2 meses, 3 meses, aonde que eu tava de novo? Na rua de novo? Então esses altos e baixos que faz o cara perder a esperança. Tentei uma vez, não consegui. Tentei duas, não consegui. Tentei 3, 4, 5, 6. Só que aí que entra a parte do skate, parça. Quantas manobras você vai ter que dar pra você acertar uma? A resiliência que o skate ensina, né? A insistir, né? Aí eu falei: eu vou ter que tentar mais uma, mano. Tem que tentar mais uma. O cara tá ali com aqueles caras. Naquele momento eu não voltei pra casa ainda não, certo, Bruno? Porque o vício faz com que nada brilhe os teus olhos. Nada. Um pedaço pequenininho da droga te seduz. E você abandona vários sonhos. Quando eu voltei pra casa, eu falei: eu preciso fazer algo com a minha história, tá ligado? Porque eu sou o cara da autoestima baixa. Eu sou o cara do amor próprio inexistente. Mas eu tinha uma história. E eu não era nada e nem representava ninguém, parça. Quem que eu era? Fiz filhos que eu não criei. Certo? Se eu fui usuário de drogas 30 anos, minha filha tem 30 anos, que momento que eu fiquei com a minha filha? Então eu resolvi usar o que eu tinha, o que eu tenho, para ajudar outras pessoas, parça. Porque eu saí da rua várias vezes, e várias vezes eu voltei. Eu já me internei várias vezes, e várias vezes eu voltei ao uso, parça. Nós não tem jeito, não tem. Pra nós vai ter que morrer na bala, ou viver internado. O final de um usuário de drogas só é 3, parça: cadeia, caixão ou instituição. Tem mãe que interna o filho todo mês, todo ano. Todo ano ele tem 2 ou 3 internação. Aí você pergunta quantos anos que o cara tem? 20 anos. O cara teve 30 internação, ele tem 20 anos, ele tem mais internação do que aniversário. E a mãe desse cara? A mãe desse cara é a dona Marlene. Que várias pessoas falavam: ei, esse cara aí nunca vai conseguir mudar de vida, esse cara aí é um safado. Quando eu ouvia, você acha que isso me ajudava? Mas reforçava o que eu já pensava a meu respeito. Então, a verdade, o meu problema nunca foi as drogas, parça. As drogas foi tipo a cereja do bolo. Era usando drogas que eu trazia um sentido pra minha vida, mesmo que fosse um sentido, uma vida de droga. Uma droga de vida, uma droga de comportamento. Só que quando eu tava aqui, ó, todo esse barulho externo silenciava. Só que depois ele se ampliava numa amplitude absurda. Um dia desses aí eu fui pra rua. Eu falei: eu vou. Não tem mais jeito pra mim, tá ligado? Qual foi o momento, então, que você. Aqui você está colocando que você. São várias reflexões. Aí você vai para escrever o livro, que é um momento que tem uma mudança no seu dia a dia. Aí você sai da rua e aí você fala: agora eu vou usar a minha história pra tentar ajudar os outros a não ter esse mesmo caminho que eu tive, ou tentar facilitar o caminho de saída de outras pessoas. Eu falei pra você que o usuário de droga é um cara que tem problemas, não com drogas, mas problemas de ordem emocional e sentimental. Certo? Porque as drogas, elas são conhecidas como entorpecentes. Ou seja, elas inebriam, elas entorpecem. Eu tô mal agora. Ih, você perdeu o emprego? Bora lá no bar tomar uma. Tó. Ó, daqui a pouco você rindo. Você até esquece que você perdeu o emprego. Você só vai lembrar no outro dia.
Então, o que acontece, Ryan? A gente dá uns brancos. Tá vendo? As drogas não são bala nem chiclete, eu tenho vários problemas cognitivos. Do que eu tava falando, Bruno? Na verdade, a gente vai chamar um gap, né? Aí a gente volta pra E a falar gente do volta nele. momento que você escreve o Ah, livro. que A gente escreveu o volta, livro. quando voltar desse intervalo. Tá bem. Roda de Pogo volta já. Voltando com Roda de Pogo. Regis, fala do momento que o start mesmo para escrever o livro, que você falou, vou escrever minha história e essa história pode e vai ajudar muitas pessoas e você começa a se reconhecer também dentro dessa parte mesmo de poder escrever um pouco de tudo isso que você está falando aqui pra gente. Qual foi esse momento? Então, na verdade é que eu sempre fui um escritor, entendeu? Desde pequeno. Desde pequeno, eu sempre escrevi umas histórias, Bem, certo? Eu escrevi umas histórias de quem eu queria ser, legal. certo? Eu já projetava, eu era um cara da hora, era um cara querido e tal. Diferentemente da minha realidade, certo? A diferença é que depois de eu escrever a história, eu amassava e eu jogava fora. Porque eu sempre tive problemas de relacionamento, às vezes com a minha família, às vezes com os amigos. Eu nunca fui de ter muitos amigos. Então, em vários momentos da minha vida eu sofria bullying, né? Então, nesses momentos, como eu não interagia com as pessoas, eu interagia com os livros, tá ligado? Não. Então, de tanto ler, eu desenvolvi essa capacidade. De criar histórias. Quando eu voltei pra minha casa, tipo, falei assim, mano, eu nunca criei nada, tá ligado? Porque eu desistia das coisas. Então, eu resolvi fazer uma parada. E ao mesmo tempo, quando eu voltei pra minha casa, eu tinha medo da rua. Então eu internei dentro de casa. Eu fiquei tipo uns 90 dias dentro de casa. Eu fazia tratamento, ia, tomava remédio, ia pra igreja, mas eu não fazia muitas coisas não. Mas essa energia que eu tinha, eu chamei na caneta, parça. Eu tipo escrevi umas 400 páginas. E tipo, falei, mano, e agora? Na verdade, eu queria só fazer um desabafo. Sabe, quando Sim. tem um diário, hoje foi assim e tal e tal. E aí o start pra você falar, não, esse material não Aí vou eu jogar falei, fora eu como falei, eu sempre caramba, mano. Falei E aqui, você começou escrevendo sobre essa volta, sobre um desabafo da dificuldade que você tava ali de voltar de casa, ou eram histórias certo, anteriores só que da aí, rua? aí eu resolvi contar a história do usuário desde o começo, não da hora tá. que o usuário usa droga, Entendi. mas o contexto anterior. Você olhar pra um cara que tá caído ali e falar, esse cara é um vagabundo. É fácil. Tenta observar a história anterior, as causas que o levaram a chegar até O lá. ser humano. Será que um pra dia além da droga. a mulher não traiu? Será que um dia ele não foi enganado? Será que um dia alguém não fez uma maldade dele e deu um golpe e levou a casa dele? Ele perdeu o emocional e foi morar na rua? Sim. Nem todo morador de rua é usuário de drogas, parça. Sim. Então, o que acontece? Eu escrevi esse livro. Para salvar um usuário de droga é difícil, só se ele quiser. Certo? Não hoje que o traficante quer pegar ele, mas todo dia. Então, eu tive uma referência boa. Vocês perguntou da referência? Carolina Maria de Jesus escreveu o Diário de uma Favelada, Uhum. o quarto de despejo. E ela escreve com jeito simples. Hoje tá difícil, não arrumei o arroz e tal, e não sei o quê. Então eu falei, mano, você é louco? Vou escrever assim. Mano, eu nasci assim com meus irmãos e tal, e não sei o quê. E foi assim que eu fui escrevendo. Eu fui desenvolvendo uma linha do tempo. Certo? E aí, como é que isso virou um livro? Você levou pra alguém, pra uma editora? Como é que Então, foi a o primeira, caminho? na verdade, eu fui pra internet participar de clubes de literatura, né? Pra ver se arrumava possíveis pessoas interessantes. No meio dessas pessoas aí, eu Mas apareci. assim, né, eu queria entender qual foi nesse momento que você escreveu essa peça que era maior, que tinha várias páginas. Por que você não jogou ela fora como você fazia antes? Porque isso é um diferencial em toda a história. Eu vi Porque ela. o seu histórico é descrever e você Jogar jogar fora fora. porque você não tinha
Você não tinha autoestima, como você fala, entendendo que era uma coisa importante. Certo, Por que mas... que você não jogou esse fora? Dessa Alguma vez coisa ele ficou- mexe, alguma coisa isso tocou em você. Certo. Antes de eu escrever o livro, em 2014, né? Foi acho que o momento que eu tive minha primeira rede social. Uhum. Eu escrevi umas paradas. E a galera E a galera falou, irmão, você escreve pra caramba, hein, mano? Você fala bem, mano. entendi. Ou seja, Isso já foi mexendo com você. validaram o que eu fazia. Da hora. Da hora. Certo. Certo, Ô, você é certo. bom? Eu falei, eu nunca me vi como um cara bom. Mas já que você tá falando, Ah, então essa narrativa vem desde dos primeiros textos que você coloca na rede social. Então isso certo, já vem ali que eu tornei público os meus textos. Agora, você falou uma coisa que me pegou muito aqui, que é... Você falou, pô, validaram aquilo que eu fazia e sabia fazer bem. E aí uma provocação que eu acho que é... Claro que é para além daqui da mesa, mas é para todo mundo que tá assistindo. Será que esse problema da droga também não é um problema coletivo de todo mundo? Porque esse reforço positivo que você recebeu, essa validação que você recebeu da sociedade, ajudou você a resgatar. Quantos dos que não estão lá, que não precisavam de uma validação social para poder sair também? Certo, mas na verdade, essa validação, primeiramente, não tem que vir da rua. Tem que vir de dentro de casa, tá ligado, parceiro? Sim. Certo? Então eu, como eu não culpo a minha mãe, certo? Eu sempre fui um cara terrível. Eu sempre tive dificuldade, inveja do relacionamento dela com meu irmão. Então eu já projetei na minha mente que minha mãe não gostava de mim. Todos os momentos que eu lembrava dela era, tá ligado? Então eu fui sempre me afastando. Sabe quem que validou minhas ideias? Traficante. Se a família não abraça o jovem nem de casa, parça, quem que abraça ele? Ele te ofereceu o que faltava, né? Me falaram que eu era bom, cara. Sim. Certo? Então, Aí você... só que foi uma ilusão, mano. Eu fui usado pelos caras, Hum. certo? Os caras falaram que era bom só pra me fazer o que eles queriam. Na verdade, hoje eu conto a história, não é só pro usuário de droga, é pra família também, certo? Porque dificuldades que a gente não resolve dentro de casa, a gente encontra respostas fáceis na rua, parça. Só que essas respostas, elas têm umas consequências muito duradouras. E aí, o que que você faz com o seu filho? Não é mais fácil a gente resolver alguma coisa aqui dentro de casa? Certo? Não é mais fácil. É que nem várias... Hoje eu faço trabalho na rede social, certo? Então, várias pessoas me procuram. Aí fala assim, nossa, Regis, eu dei de tudo pro meu filho. Dei iPhone, dei Netflix, dei iFood, dei Wi-Fi. Aí eu já dou logo na emenda. Você já falou pro seu filho que você ama ele? Que é o básico. Você acha que você enche de bens materiais é ofertar amor? Você tá muito enganada. Você tem tempo com seu filho? Minha mãe levava nós pra passear em vários lugares, eu lembro disso. A gente tinha uma qualidade de vida. Eu mesmo que era danado, eu era terrível. Talvez foi o processo que Deus quis pra minha vida pra tentar hoje trazer um pouco de luz pra vida de outras pessoas que não têm esperanças, tá ligado? Que nem eu falei, dependência química não tem cura, tem tratamento, só que envolve força de vontade. Um dia minha mãe me encontrou na rua. Sabe o que eu falei pra ela? Tem R$ 5 pra me arrumar? Mais de ano que eu tava na rua, parça. As pessoas me via e falavam, Dona Marlene, eu vi o Regis lá no Vale do Angabaú. Minha mãe tinha uma mochila onde que ela tinha umas roupas de troca pra mim, uma blusa, uma calça, um sapato. Eu vou encontrar o Regis, ele tá tudo sujo, eu vou trocar ele, vou levar ele pra casa. Quando minha mãe me encontrou, eu falei, mãe, tem R$ 5 pra me arrumar? Então você vai ver que a mente do dependente é o uso, parça. Ele abre mão das demais áreas da vida. Mas isso aconteceu só com você, Regis? Isso é a realidade de várias pessoas, parça. Eu era o filho, e quando é o pai que é o usuário? Eu fui o pai e o usuário. Pergunta qual vez que eu comprei um pastel pra minha filha na feira. Levei ela pra tomar um sorvete, vamos ali na praia. Mas pergunta quanto dinheiro que eu gastei nas drogas, parça. Então eu resolvi, já que eu vi que eu não era nada, que eu não valia nada. Eu espero que
através disso, trago um pouquinho de brilho pra minha história. Você acha que eu não me sinto culpado de não ter crescido com meus filhos, de não ter feito nada pra eles? Você acha que eu não tenho a vergonha de ter... Meu pai pôs eu pra trabalhar lá na empresa, sabe o que eu fiz? Roubei um relógio. Meu pai tinha 30 anos de serviço, onde que ele ganhava honra ao mérito, diploma do dono. Primeiro ano que eu trabalho lá, eu já roubei um relógio. E apareceu à tona e trouxe essa vergonha pra vida do meu pai. Eu também cresci longe do meu pai, porque eu achava que ele gostava dos meus irmãos. Então eu era o cara rejeitado, ninguém gosta de mim, então quero aí, eu vou arrebentar com o mundo. Eu punha a minha raiva nas coisas que eu fazia. O que me salvou foi o skate, parça. Eu tentei um futebol, não era bom, tentei um basquete, não era bom, tentei um judô. Primeira vez que eu entrei no judô, o cara deu um chibará em mim assim, ó. Eu queria ter uma medalha que nem o meu irmão, parça. Meu irmão tinha medalha e ia um monte de gente lá ver ele. Quando as pessoas iam me ver, ai, meu filho tá terrível, eu não suporto mais esse Regis. Quantos anos tem o Regis? 10 anos. Então, eu mesmo dei a medalha pra mim, tá ligado? Então, esse livro, você leva para algumas pessoas que entendem e fazem o lançamento. Quem faz o lançamento desse livro? Qual é esse momento? Eu mesmo faço. Eu sou autor independente. Na verdade, eu tenho um selo literário que me Legal. ajuda, Boa. certo? A primeira vez que eu publiquei o livro Qual é o selo? é Semeando Literatura. São duas professoras, mais o marido dela que faz a arte. Quantas edições saiu desse livro seu? Esse Skate no Caminho das Pedras já foi imprimir mais de 1000, parça. Ele saiu em que ano? Ele saiu em 2021. 21. Você já tá escrevendo outro? Como que tá? Na verdade, eu tenho... Você ainda corre com ele, né? Não, na verdade, eu tenho esse aí, eu tenho... Caminhando que se faz o caminho, que é a minha terceira edição. E tenho Memórias das Brisas Tristes, que é um livro de poesia. Os 3 você já lançou. Certo, os 3 eu já lancei. Eu tenho outros 4 na gaveta. E ainda legal. tem a ação na rede social, que Tem também é ação bem na ativa. rede né? social, eu faço umas lives, eu respondo os comentários. Você acha que se eu fizer assim, eu já internei meu filho 10 vezes, você acha que se eu internar mais uma vai dar certo? Aí eu falo pras mães, para de olhar pra droga e olha pro que faz ele usar a droga, certo? Porque ele só tá tentando preencher um vazio. Vamos tentar entender por que desse vazio, certo? Porque o uso de drogas é que nem se fosse a cereja do bolo. Existe todo um contexto, existe a base, existe o recheio, existem várias coisas. Você acha, Regis, que a rede social ela ajuda essa galera? Porque se eu como acompanho você há bastante tempo, eu vejo que tem uma galera também que, puta, por conta de política, entra, dá hate, essas coisas. Ah, e eu sou como? Skatista que eu não tô nem aí, parceiro. Eu brigo com todo mundo. Por quê? Tipo, se nós fosse andar na rua e se não fosse lá tipo, falar, não pode andar, eu falar, agora que eu vou andar, certo? Então, o que acontece? Não existe muitas políticas públicas por causa do uso de drogas, tá ligado? E o que acontece? Há determinados fatores que influenciam, certo? E eu, por causa do uso de drogas, eu desenvolvi uns transtornos, impulsividade, hiperatividade. Eu descobri hoje que eu sou meio borderline, então eu tenho umas crises, parte. Faz uns posts, mano, que eu tô fulo da vida. Nessa aí, alguns dos meus seguidores se sentem desconfortáveis. Não vamos falar de política aqui, tá ligado, parça? Mas nessa, eles tiram o Regis de lado e entram no político. Aí eu falo, irmão, não tô afim da sua política, não. Tome bloco e excluído. Não, mas eu te sigo. Eu falo, não tô nem aí, parça. Tá ligado? Porque o ponto, a partir de que eu te deixei desconfortável, sua percepção em relação à minha pessoa mudou. Aí você se tornou não um seguidor, mas um crítico. Eu falo, ô, parça, eu tava na rua, cagado, mijado, não te conheço, você não fez nada por mim, parça. Quando eu cheguei aqui na minha casa, era só minha mãe que me seguia. Minha mãe nunca vai deixar de me seguir. Se você quiser, ó, tô nem aí, mano. Ah, esse cara é arrogante. Eu falo, não, eu sou um cara verdadeiro. Você tá acostumado com esses influências que te agradam, né? Poucas ideias.
Regis, então você falou que tem mais 2 livros ainda para... Mais 4, Mais né? 4. Certo. 4. Você tem ideia, essa projeção para lançar esses livros? Ah, sei lá, uns 4 meses, daqui uns 4 meses. Regis, Eu não tenho um nome pra ele, mas é... indique pra gente livro, 1 livro, 2 livros. Claro que tem os seus, que a Além gente dos vai seus, indicar. certo. Mas indique que fez você também chegar onde você chegou em termos de literatura, de escrever, ou uma música, ou um disco que é importante na sua vida. Uma música, cara, teve um momento que Deus ele age de diversas formas, tá ligado? Às vezes uma pessoa que para e fala, irmão, Deus te ama. E teve um dia que as coisas estavam ruins na minha vida, eu decidi fumar uma pedra. Eu tava uns dias já sem fumar pedra. Mais de ano, eu tinha emprego, tinha tudo. E aquele dia eu falei, vou fumar uma pedra. Eu cheguei lá eu já fumava maconha. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, e aí, McDonald's? Eu falei, me dá 2 pedras. O cara, hã? Eu falei, dá 2 pedras. Ele falou, e aí, McDonald's, vai se arrastar. Aí eu falei, demorou. Quando eu pus o fone no ouvido, aí começou a tocar uma música do Charlie Brown. A vida é uma boca a ser beijada, mas a vida só gosta de quem gosta de viver. A vida não é pra ser desperdiçada. Aproveite seu dia, está tudo aí pra você. Esqueça tudo, me beije. E tipo, mano, sabe, eu chorando, tá ligado? Eu tava sentindo que Deus tava falando comigo. Só que acendi o bico fogo, parça. E aí eu perdi o emprego. E aí eu voltei mais uma vez morar na rua. Então, se fosse pra falar de um som, eu ia falar do Charlie Brown. Mas você pediu um livro. Um livro Tem um livro da que te influenciou. Cristiane F. Forte. Drogada e prostituída aos 13 anos. Né? As pessoas acham que o uso de drogas é lá depois, quando a gente tá grande, mas é na adolescência, é na juventude. Então esse livro aí me influenciou muito a também transmitir a minha mensagem para as pessoas. Regis, a gente tá caminhando pro final. Uma história de vida. Passa sua rede social pra galera. A rede social do meu Instagram parece uma senha de banco. É gringo underline SKT, é o número 100 e o PRE. É o Gringo Skate Sempre. Pô, né? a gente tá colocando aqui, vai colocar. Certo, tem uma outra onde que eu presto Boa. atendimento, mentorias e aconselhamentos. É através de live, né? Boa. Que é o TikTok, que é o Boa. Skate no Caminho das Pedras. Boa. Eu tenho a outra do Facebook, que é uma página de 141 mil seguidores, que chama-se Usuários. Tá. Certo? Tudo eu compartilho textos, vídeos, às vezes depoimentos de outras pessoas, né? Pra que, de certa forma, fazer um trabalho de prevenção, conscientização e trazer um pouquinho de esperança para pessoas que já não têm mais, né? Porque afinal, se eu morei na rua 5 anos, hoje eu tô 7 anos que eu voltei para casa, consegui fazer várias coisas, eu acredito que também tantas outras pessoas podem também conseguir voltar a ter o controle da vida. Sim. Bruno, considerações, obrigado aí. Quero só agradecer o Regis, agradecer por compartilhar a história. Acho que tem dia aqui que é memorável, que a gente guarda na memória para sempre por conta da história, por conta do poder da palavra do entrevistado. E hoje é um desses dias. Obrigado, Regis. Obrigado, Eu né? agradeço o convite, tá, Bruno? Obrigado. Regis, obrigado. Roda de Pogo. Siga nossas redes sociais e até a próxima.